Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. Temáticas importantíssimas dentro de um cenário de podcast. É essa inovação que o SESMAC traz. Eu sou Vitor Fabiano, professor do SESMAC. E eu sou Águida Feitosa, do marketing do SESMAC. Temática hoje que eu estou muito curioso para entender, porque é inovadora, também é produção de conhecimento e eu acho que vai chamar a atenção de muita gente nesse podcast, seja no YouTube ou no Spotify, professor, não é verdade? Exatamente isso. Uma temática que envolve todos nós. Uma temática contemporânea. Uma temática relevante e que trata de questões importantes. Exatamente. Grande detalhe que a gente traz para esse debate é a relação da sociedade com o consumo com as marcas, né? Com a clientela, com o desejo, com as tomadas de decisão e comportamentos da sociedade. Por isso que a gente está aqui com pessoas fantásticas, né? Do curso de Design do SESMAC, curso novo. E aí a gente trouxe um professor, que eu sou fã, daqui a pouco ele se apresenta aqui, e um aluno que, assim, eu acho que ele se apaixonou tanto pelo SESMAC que vocês vão perceber. Ele é aluno e egresso de inúmeros cursos, tá? De sucesso. Aqui, iluminando as histórias e fazendo também referências na sociedade como um todo, não é isso, professora? É isso mesmo. Deixa eu se apresentar, não é isso? Isso mesmo. Aí tem o professor Beto Macário. Exatamente. E o Tiago. Sou Beto, e aí quem é o professor Beto, para que todo mundo possa conhecer? Bom, Águida, primeiro, muito obrigado pelo convite e sabe que a admiração, carinho e respeito é o mesmo, tá? Professor Vitor também, tá? Professor Beto Macário, jornalista por formação, né? E tem desenvolvido, entre outras práticas profissionais, o exercício da docência há algum tempo já, desde 2009, né? Principalmente com áreas como comunicação visual, narrativas digitais, narrativas impressas, enfim. E nos segmentos de publicidade, jornalismo, design, né? A gente está voltando agora a casa, na segunda passagem, e sempre tive um carinho e respeito aqui pelo SESMAC, que de uma maneira bem interessante, né? A gente já desenvolveu alguns trabalhos e está voltando ao curso de design com a proposta de estabelecer paralelos com a estética, né? Narrativas visuais e verbais, criação gráfica, entre outros elementos. Mas muito bacana estar aqui com vocês de novo. Simbora. Meu nome é Tiago, aluno de design. Obrigado, Águida, professor Beto, por ter me chamado. Desde 2013 estudo no SESMAC no curso de publicidade. Quando estava acabando a publicidade, entrei na pós de estratégia de marketing. Da pós, já fui direto para o curso de administração. De administração, já entrei no curso de design, que é novo, me apaixonei e sou apaixonado pelo SESMAC em si, porque toda a minha família é formada pelo SESMAC. Então, é algo fantástico estar estudando no SESMAC e estar podendo aprender e ter esse conhecimento no curso em si. Então, sejam bem-vindos, né, professor? Aí aqui de SESMAC, eu acho que a turma aqui hoje vai conseguir dialogar porque o SESMAC realmente está sendo referência no cenário de trabalho, no cenário profissional também. E bom tê-los aqui para dialogar sobre isso, não é isso, professor? Exatamente isso. E o nosso ponto de partida é entender que venha ser design, né? Bom, design está em absolutamente tudo, né? Na roupa que a gente veste, no corte do nosso cabelo, né? No uso de nossos smartphones, celulares, enfim, na cadeira que a gente senta. Então, imagina um profissional em uma área de trabalho que tem por objetivo detectar certas demandas que vêm da nossa sociedade, com o nosso comportamento e a nossa relação social, e buscar soluções para problemas. Eu costumo dizer muito em sala de aula que a gente constrói pontes. Então, a gente detecta uma demanda que vem do mercado, da nossa sociedade, e aplica em atualizações, seja de produtos ou objetos que a gente usa no cotidiano, com um processo criativo mais novo, com materiais que façam mais sentido para a nossa vida, né? E a gente começa a buscar e estabelecer dentro dessa profissão um norte criativo. Então, começa a utilizar questões estéticas de materiais e processos, dando novo sentido ao consumo de produtos, serviços, utensílios, enfim. É a questão responsável pelo que brilha nossos olhos, né? Às vezes a gente nem precisa, mas nos encanta. É isso mesmo. Grande parte do nosso consumo está associado ao design, é isso? Está.
É tanto que o design, como o professor Beto falou, está em relação a tudo. Você, desde a criação do smartphone, que é feito para que você olhe e tenha aquele desejo de ter aquele produto. O design entra para isso, para poder fazer o problema, fazer que a solução criar a solução do problema que já existe para aquilo. Aí a gente pode, tipo, até um exemplo que o professor Beto já deu muito em aula, é quebrar o paradigma, que muita gente acha que qualquer um é design. Acho não, nem todo mundo é design. Ah, só porque eu fiz uma peça que o cliente chamou a atenção, eu sou design. Não, você não é design. Se for assim, porque eu entendi de uma pauta jornalística, eu sou jornalista. Mas não, design é todo um processo, é um trabalho de conceito e experiência para que leve ao consumidor entender e querer aquele produto, desejar aquele produto. E hoje o que não falta, né, professor, né, professora Águida e Tiago também, é o consumo associado a esse mecanismo do design, né? Olhar é querer comprar, querer ter, as pessoas têm mais a sensação do ter do que do ser. Isso é uma verdade? E Vitor, isso daí é uma das chaves da engrenagem quando a gente fala em sociedade do consumo. Zygmunt Bauman, quando definiu esse conceito, ele partiu da premissa e do entendimento da sociedade pós-Segunda Guerra Mundial e em meio aos valores da Revolução Industrial, onde um produto, até então, ele era feito sob encomenda para suprir uma determinada necessidade. Então, a partir do princípio que começa a se desenvolver produtos em séries, né, quando você tem mais de uma calça jeans para usar, quando você tem mais de um moletom para vestir, então a gente começa a perceber que a gente precisa aplicar valor e associar, né, o uso / consumo daquele determinado produto com um ato de representatividade, principalmente para o meio onde a gente circula. Então, a gente começa a perceber que até então era uma necessidade, como o consumo de uma água mineral, né? Então, você parte do princípio que a gente precisa consumir uma água mineral, mas quando você associa valor a uma água através da sociedade do consumo, aquela água ela passa a ter uma representatividade te conferindo um selo de ser uma pessoa melhor que outras. Então, isso passa a influenciar o processo criativo da embalagem, começa a se aplicar um valor muito mais representativo e a própria sociedade começa a te respeitar e admirar por consumir certos produtos. Nossa, construir relevância, professor, existe isso. Isso que ele falou é muito... Relevância, existe do que você usa, do que você tem. E a gente pode trazer talvez dois termos aí. Status, né? Estilo de vida, que está muito relacionado a essa questão. E muitas vezes, para eu ser aceita naquele nicho ali, naquela comunidade, eu preciso consumir determinado produto, consumir determinado serviço, vamos dizer assim, né? E isso vai moldando as pessoas. Então, a sociedade do consumo está muito voltada para isso. Muito relacionada a isso. Então, a gente começa a detectar e começa a perceber entre os nossos estudantes, existe um limiar. A gente tem que adicionar ao nosso processo criativo elementos que partam de uma necessidade verificável e aplicável, né? E como a gente pode, através de um processo estético, de escolhas de formas, cores, entre outros elementos, aplicar essa relação do desejo. Então, você deseja ter um smartphone novo, sempre atual, você deseja ter um brinco, um acessório diferenciado, entre outros elementos. A gente vê marcas por aí associando ao seu processo criativo elementos que não necessariamente sejam comuns para uma determinada finalidade, mas para se posicionar e conferir status aos seus usuários. Exatamente. Marcas e status totalmente correlacionados. É uma relação emocional também, até então, com o consumo, é isso? Podemos assim dizer? É tanto que, como o professor falou, tem smartphones que são criados já para gerar esse nicho de status. Eles são atualizados todos os anos, mas uma ou outra peça é que é modificada. Mas você quer ter aquele produto, você deseja aquele produto, porque as outras pessoas estão querendo e você está lá, eu consegui tal produto, então eu estou num status maior do que você. E isso é o que o design está
entrando para demonstrar. Perfeito. Eu acho assim, muito rico o papel do designer, Sim. né? E nesse tema que a gente está tratando da sociedade, né, o Bauman, que é o polonês, né, ele vem trabalhando já há muito tempo sobre essa questão da sociedade do consumo. Ele usou um termo que eu acho que foi pós Segunda Guerra Mundial, se me corrija, professor, que é a questão da modernidade líquida. Né? E aí eu queria compreender, porque a modernidade líquida, se você pode explicar melhor, né? Que é a questão que o que é líquido, ele se molda muito mais rápido do que é sólido, né? Não sei se se comparar, Se torna um pouco mais né? fluido. Mais fluido. Então, assim, a mudança, a dinâmica do comportamento e desejo dessa sociedade, ela muda muito rápido. E vocês, do design, como se adaptar a essa sociedade? É uma curiosidade que eu tenho. Existem alguns, vamos dizer assim, alguns estudos, principalmente que foram potencializados pós-pandemia, né? A nossa relação de consumo, que antes se dava de maneira presencial, através de pontos de venda, entre outros elementos, ela começa a buscar novos espaços e cobrar de marcas e consumidores novas perspectivas de relação, seja através de uma plataforma digital, de um site, onde você começa a estabelecer dentro do processo criativo uma unidade de relação e de visualidade. Então, por mais que a gente tenha esses valores que são transformados através da modernidade líquida, dessa projeção do ser nos mais variados espaços, a gente começa a perceber que a relação de consumo, e principalmente para o design, que é um elemento importantíssimo, ela tem que ter uma unidade de relação e estabelecer uma experiência de uso para um perfil de consumidor diferenciado. A gente tem vários exemplos como isso. Imagina você consumir, por exemplo, um papel higiênico que tem uma determinada finalidade no nosso cotidiano, mas chega um determinado profissional, uma determinada marca que tem a brilhante ideia, brilhante no sentido, entre aspas, né, de aplicar a cor preta a ele. E aí você começa a perceber, poxa, ergonomicamente falando, não é saudável, não é normal você aplicar essa cor para conferir um determinado status. O uso propriamente do dia a dia não permite esse tipo de representatividade, mas para conferir glamour, luxo, ele aplicou, fez uma campanha, convidou uma determinada atriz ou modelo para estrelar essa campanha e que repercutiu de maneira muito errada, principalmente Forma nas redes negativa, sociais. né? Claro. E aí todo o processo criativo foi por água abaixo. O produto teve que sair de circulação, a campanha foi retirada do ar, além da repercussão negativa nas redes sociais. Porque por mais que você não seja consumidor daquela marca, você tem uma relação e uma projeção de como se dá o posicionamento dela. E aí, quando você cai ou idealiza uma estratégia errada ou errônea, como vocês preferirem, cai por terra todo um processo criativo. E aí tem que dar 2 passos atrás para estabelecer a confiança, que é uma palavra de ordem nos dias de hoje. E aí eu acho que essa sua fala reforça muito a fala inicial do Tiago, quando se coloca que design, o profissional designer, vamos dizer assim, ele tem que ter todo esse conhecimento, tem que ter toda essa noção para que não acontecer algo nesse sentido. Eu vou ser muito sincero, até então eu só achava que o design só desenhava. Olha, se eu fosse você, eu ia brincar. Eu sou professor de educação física, o pessoal fala que só faz jogar bola, não é isso? Mas vou ser muito sincero. Agora eu entendi. Tem muita gente que acha que o design só faz desenhar. Só faz desenhar, mas eu tô vendo agora, tô aprendendo que o design ele não é só desenho não é isso? Não é só desenho não, né, professor? Não é isso? Tem muita pesquisa, tem muito conhecimento por trás para poder chegar até o produto e o produto dar certo para poder o consumidor querer. Senão, não vai, como o professor falou, vai ser um tiro no pé no produto. Exatamente, professor, tendo aprendizados variados aqui, porque não é só chegar lá, jogar uma marca e simplesmente acreditar que vai ser vendida partir de um conceito só do belo, né, da essência, e não tem, na verdade, uma solução, como você disse, né, Tiago? Trazendo uma solução de um problema. O belo é só um dos elementos do processo criativo estético, mas a gente tem que aplicar uma funcionalidade. Isso. Então, não é que você vai estabelecer uma relação de confiança ao uso de um determinado produto idealizado e, principalmente, uma satisfação, porque o consumo hoje não se dá somente através do uso e função, mas sim de uma realização. Quando você une essa realização ao ato de representatividade, isso ganha dimensão muito mais do que a gente imagina. E nós temos exemplos práticos para isso? Como é que funciona no mercado
até então do consumo com design, professora? Eu fico até curioso, né? Porque as marcas estão aí, né? Deu o exemplo da marca de celular, do smartphone, que a cada geração a pessoa quer comprar, enfim. Temos alguns exemplos lá na prática, isso, de ações que o design influencia, será? Temos sim. Vamos imaginar, por exemplo, eu costumo citar muito em sala, tem uma determinada marca de roupa, mais precisamente de roupas de praia, roupas de banho. Então, imagina você associar a essa marca que ela tem como público comum, né? O consumo de roupas de banho, street, esse tipo de coisa, o veludo. Aí você já para pensar, poxa, veludo com roupa, peça, principalmente no calor que a gente tem, disse quando você associa o que ganha um simbolismo social totalmente diferenciado, então eu cito como exemplos, você está andando na rua, vem uma determinada pessoa usando uma determinada marca de veludo na sua direção, com um determinado boné verde-limão, uma sandália de um determinado tipo, então você começa a estabelecer estereótipos baseados em experiência de vida. Então, a construção da marca e a relação de consumo, muitas vezes, ela pode até ter uma base, mas a própria sociedade ela pode responder de outra forma. Então, as experiências sociais contribuem muito também para o consumo. Quando a Águida cita a questão da modernidade líquida, da sociedade líquida, é porque ela tem, principalmente com as plataformas digitais, autonomia. Hoje a gente, enquanto comunicador e principalmente enquanto designer, você tem, baseado na ciência, um ponto de partida. Mas a sociedade hoje está ganhando uma dimensão e uma projeção, principalmente por plataformas digitais, que ela passa a ter autonomia. De dizer, isso aqui me representa, isso aqui não, isso aqui é funcional, não. A gente tem uma amostragem indicativa pela experiência e pela ciência. Mas se isso vai dar certo, eu tenho minhas dúvidas com relação a essa certeza. É tanto que, como comunicador, toda marca tem que estar no meio digital. Se você não estiver no meio digital, você já está meio que fora do mercado. É tanto que a pandemia veio para mostrar isso. Que se você não estava no meio digital, você começou a perder venda. Aí o design entrou como? Para poder fazer com que criasse o desejo daquelas pessoas de comprar e adquirir aqueles produtos no meio da pandemia. Que foi, aí as empresas começaram a criar sites, começaram a enxergar que o digital em si tem um retorno. Acelerou o processo digital das empresas, né? O e-commerce, né? Eu acho que teve aí, com certeza, muitas soluções ao mesmo tempo na pandemia, mas trouxe também um rico repertório, né, do cenário até então da sociedade de consumo, e em especial a atuação do design. Seria isso? E, Vitor, que antes a gente trabalhava, como, por exemplo, com conceitos como multiplataforma, hoje a gente já desenha no horizonte um cenário de um omnicanal. O famoso omnichannel, né? Que é a integração de todos os canais. Exatamente. E aí você começa a perceber que antes a gente preparava um profissional, um estudante, um colega de profissão, para trabalhar o processo criativo para uma determinada plataforma. Hoje a gente começa a perceber que se torna muito mais interessante identificar o perfil e a relação que a empresa ou marca se mantém com o seu público e buscar uma unidade de criação em todos esses locais. Claro que tem que partir do princípio que existe uma função social para cada plataforma, para cada rede. Então, o Instagram ele tem uma funcionalidade específica para um determinado perfil de público, que é diferente do X, agora o ex-Twitter, que é diferente, por exemplo, do Facebook. Então, o perfil de usuário e o comportamento, ele cobra hoje de algumas marcas, empresas ou produtos uma unidade de relação com todas essas plataformas. Cada plataforma se comunica de forma diferente. Né? Ele tem uma forma de comunicar, a verdade, é isso. E isso, conforme o público. Exatamente. E nós temos exemplos de marcas que trabalham isso, é isso, professor? Marcas que atuam nesse cenário? Temos sim. Temos empresas, por exemplo, de refrigerantes, Coca-Cola, entre outros, Guaraná, enfim, mas que tem, dentro desse processo criativo e da relação com o seu público consumidor, essa premissa básica. Então, a gente tem bancos que também têm essa unidade de criação, você consegue identificar uma cor específica para uma unidade empresa bancária, uma cor específica para um refrigerante, uma cor específica para uma loja. As cores têm toda interferência para cada tipo de serviço, de produto, né? Eu estava vendo esses dias um curso que eu estava fazendo
E eu vendo um exemplo que foi interessante de um banco que eles escolheram a cor rosa, cor pink, para ser representado como da empresa. Só que na hora da execução do cartão, para a distribuição dos cartões, o cartão era branco, com a cor rosa, mas porque eles descobriram que, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, a gente vive ainda num mundo muito machista que vocês, homens, alguns homens, não vou colocar vocês aqui nessa mesa desse jeito, tá? Alguns não conseguiria utilizar o cartão rosa. E aí eles fizeram o cartão branco para atender esse público. Então, o design ele vai muito mais, né? Então, é um conjunto de profissionais, na verdade, a gente percebe aí, né? Onde você faz pesquisa, entende desejo, comportamento e consumidor. Da mesma forma, com lilás, roxa, que veio aí com essa função também, não é isso, professor? Exato. Das identidades. Vários setores, por exemplo. Então, quando a gente idealiza a grade do curso, né, de design do SESMAC, a gente começa a perceber que existe um ramo de atuação para produtos, para decoração, né, para a parte gráfica, entre outros. Então, se trata de uma modalidade formativa muito mais completa nesse sentido. E a gente começa a perceber, já desde sala, que existe demanda que emana da própria sociedade. A gente desenvolveu um projeto de extensão no semestre passado com a turma do segundo período, que a gente estabeleceu como parceria, né, a Escola Ciracioli, para estudantes, crianças de baixa visão. Então, os estudantes foram a campo para perceber uma necessidade dentro do processo de ensino e aprendizagem que poderia ser solucionada ou atenuada através de objetos para se trabalhar em sala de aula. Então, eles ouviram os professores, tiveram, de certa forma, contato com o processo de ensino e aprendizagem daquela instituição e buscaram soluções na execução de um produto que pudesse ser utilizado dentro desse processo. Então, a gente começa a estabelecer setores e diálogo com a sociedade para construir pontes. E eu soube que vocês trouxeram o produto aqui, né? Cadê o produto, hein? Esse é de um projeto de extensão do SESMAC, é isso? Exato. Foi realizado com a comunidade da Ciracioli. Nossa, olha aí, ó. Esse é o coelhinho, que ele tem conectores ligados a ele, de que quando a criança tem modos de quando a criança tocar em cada parte, ele fala determinadas coisas. Um exemplo, tocou na parte íntima, não pode. Tocou na mãozinha, olá, obrigado. Tocou no narizinho, ele espirra. Todo ele foi criado para que a criança, ao tocar, sentisse que é alguma coisa e fosse ligado à vida dela e que ela se sentisse à vontade e desenvolver esse aprendizado com isso e não ficasse tipo como outros brinquedos que a gente já viu por aí que a criança só faz brincar e jogar. Deixa pra lá. Ele tem uma utilidade, né? E ele foi feito de acordo com o estudo que vocês fizeram. Então, foi feito um estudo, uma pesquisa, vocês verificaram a necessidade ali, né, daqueles alunos, daquela escola, e o resultado disso, quando vocês trouxeram. Os alunos, eles têm esse primeiro contato, né, para detectar essa demanda, analisar cada caso e, principalmente, projetar estratégias. Então, parte da sala deu um passo a mais ao materializar esse instrumento de ensino e aprendizagem, e principalmente para crianças com características particulares de baixa visão, que é o caso da Escola Ciracioli. Então, a gente começa a perceber que existe dentro da função e do universo design esse segmento de atuação, e vai muito mais além do que a gente imagina. Que fantástico. Como foi essa experiência, assim, participar desse momento, dessa experiência, Tiago? Uma participação muito boa. A gente escutou realmente cada professor, escutou a diretora, viu como as crianças brincavam, como elas interagiam entre elas, e foi quando a gente foi começar a criar, a gente teve um maior cuidado com relação a isso, de pensar o que aquela criança vai realmente brincar e como ela realmente vai aprender com relação a esse brinquedo. Porque a gente não queria criar apenas um brinquedo qualquer, queria criar um brinquedo que ela brincasse e aprendesse com ele. Aí foi pensado no... Não só ele, tem mais um leque de mais 4, porque cada um tem o seu... Sua funcionalidade? Não, tem o seu... Não é probleminha, mas tem a sua... Temática, né? Temática.
Aí um não tem é deficiente da perna, o outro não tem o olhinho. Então vocês fizeram com Isso, já para poder se identificar com o bonequinho. E já deram nome para os bonecos? Ou vou fazer junto? Era bom fazer junto com os alunos, não era? Né? Elas são enquetes. Exatamente, elas são enquete para os alunos. Acho que é um projeto muito A relação do design também ele é social, né? As pessoas pensam que o design é só simplesmente comercial, voltado ao consumismo. Tá aí um grato exemplo, você que está nos assistindo ou ouvindo, né, de uma pelúcia criada com uma função educativa, tentando sanar talvez aí um problema da nossa sociedade. E alunos do segundo período, né, ou seja, com menos de um ano de curso, conseguiram produzir até então um produto que, de uma certa forma, é sustentável. Que está aí a nossa próxima pergunta, justamente sobre a temática do design. Mas deixa ele aqui, deixa aqui em cima da nossa mesa aqui. Pra cá, tá aqui na meia aqui, ó, nosso querido. Parece o Sansão. Parece o Sansão da câmera. É uma curiosidade, professor Vitor. Pode fazer a pergunta. Na verdade, existe muito agregação do valor, né? Então, a pergunta é simples. Qual seria essa relação do valor, até então, com o consumo? Porque muitas das vezes as pessoas compram um produto em virtude de um conceito, né? De talvez um ideal. Mas será que existiria aí uma construção do valor de algo que é sustentável e agregar esse valor para que a gente consiga ter um consumo talvez mais adequado em virtude dessa condição? Sim. Eu vou comprar aquele produto porque ele é biodegradável, vou comprar aquele produto porque ele é biologicamente utilizado, ou porque ele foi feito somente de árvores que foram... Enfim, queria muito ouvir isso. Existe um entendimento social e uma consciência social partindo nesse sentido, Vitor. Então, hoje, a gente busca soluções, inclusive em sala de aula, e acompanha o mercado como um todo, que existem iniciativas que estão substituindo certos materiais extremamente consolidados nos produtos e no mercado por materiais que sejam biodegradáveis, que cause menos dano ao nosso meio ambiente. E isso passa a ser introjetado dentro do processo criativo. Hoje a gente tem em sala de aula já algumas iniciativas voltadas para a reutilização de casca de sururu dentro do nosso material de processo criação. Hoje, estudantes do primeiro período no semestre passado estavam montando uma mobília na escala 1:10, né, com cascas de sururu. Então a gente começa a perceber que existe esse indicativo da sociedade, do mercado como um todo, que a gente traz dentro de sala de aula. E as empresas começam a ser mais respeitadas e mais aceitas, abertas ao consumo diante dessa realidade. Então você já vê empresas de fast food que têm um olhar mais atento para a comunidade vegana, que é uma outra iniciativa, e a gente precisa começar a acordar. As empresas que não tomarem esse caminho vai ficar um passo atrás. Então a sociedade, de certa forma, com os valores que estão sendo postos, cobra, e as empresas elas têm que, de certa forma, responder nesse sentido. E esse é um dos pilares de criação, tanto para o design como a comunicação como um todo. Publicidade, jornalismo, relações públicas, a gente tem que abrir um espaço para o empoderamento desse segmento. Então você tem comunidade vegana que precisa ser respeitada pelas suas particularidades, questões de gêneros que também precisam ser discutidas e, de certa forma, respeitadas como um todo. Cartão rosa é uma resposta disso. Então a gente não pode ficar preso a certos dogmas, né, que estão sendo ultrapassados, que a gente começa a perceber que a nossa sociedade não tem mais espaço para esse tipo de debate. Mas existe um debate também da atuação das marcas. O senhor trouxe alguns exemplos, não foi, professor, referente a isso? Vamos começar a falar um pouquinho desses exemplos também? Vai passar aqui na TV? Isso. Da gente? É uma água mineral que tem um status e um simbolismo baseado, o consumo dela é baseado na necessidade. Hoje, se o nosso organismo não tomar essa água mineral, a gente, de certa forma, vai sair comprometido com relação a isso. Mas tem certas marcas que imprimem um valor muito maior. Não é qualquer água mineral. Então a gente começa a perceber que existe um movimento na sociedade sustentado num ato de representação que algumas pessoas se tornam melhor que outras por consumir determinada marca num simples ato de necessidade como é a água mineral. Em virtude somente da marca. Isso, da marca. É um conceito, seria um conceito, Tiago, baseado nesse experimento da proposta da marca, ou seria algo realmente vinculado ao consumismo? Não, seria algo relacionado ao consumismo, porque
A água é uma necessidade básica de todo mundo. Mas quando coloca a marca, aí já vira um status. Porque a pessoa tá bebendo água. Eu bebo água Eu X. bebo água. Bebo água X, água Y. Não bebo água que você bebe. Então isso já vira uma relação de status. Eu tenho um pessoal que usa um rótulo verde igual a esse, mas é para outro tipo de bebida. Se você não tá bebendo a verdinha, na verdade tem vários nomes, né? O cara pega de outra cerveja e põe na verdinha. Tá tomando a verdinha. Mas vamos para outro. Dublê, é verdade. Mas temos outros exemplos aí, né? Temos. Esse foi o papel higiênico. Que você comentou já, né? Comentado, que não cabe ergonomicamente o uso da cor preta nesse tipo de produto, que é um tecido também de necessidade, mas que foi aplicado um certo glamour. Isso deu muito errado nas redes sociais, inclusive com o conceito verbal desse processo criativo. Porque Black is Beautiful é o conceito do movimento negro norte-americano. Então imagine ser aplicado numa situação como essa. Isso parte do grafismo e da escolha da mensagem verbal num processo de comunicação associado ao consumo. Então, o papel higiênico preto, ergonomicamente, não é aconselhado, né? E você tem esse processo criativo como todo que foi extremamente falho. Além do que a atriz que foi feita não casa com a campanha branca, vestindo o papel higiênico preto, até que depois de toda a repercussão, ela falou nas suas mídias que se desculpando por ter feito essa campanha, porque essa campanha foi realmente, como o professor Beto falou, um tiro no pé. Um papel preto, para você utilizar em alguns momentos, não tem sentido. Não funciona. Mais um. Isso é um cadastro, é isso? É um cadastro no ouvido, simulando um brinco? Como é que funciona isso? Exatamente. Eles inovaram, a marca em si, ela inovou o processo de criação e trouxe como utensílio um brinco com esse formato e representou o status. E a sociedade ela respondeu de maneira positiva. Então, você tem uma marca extremamente consolidada que adota esse processo de criação a utensílios básicos do universo feminino. Então, você confere status a um objeto que é facilmente encontrado e que se torna de uso corriqueiro. Nossa. Temos mais? Sim. Esse em questão parte do princípio de que em que tipo de situação a gente precisa manter a bebida com a sua temperatura gelada por mais de 8 horas. De onde partiu essa necessidade? Né? Você vai cruzar o deserto do Saara para precisar dessa bebida gelada por tanto tempo? Então a gente começa a perceber que existem certos valores e materiais adotados ao processo criativo na nossa sociedade do consumo que precisam ser questionados. Um aluno chegou um dia e disse, mas professor, no meu posto de trabalho, eu preciso manter a bebida gelada para ser mais produtivo. Vitor sabe melhor do que eu com a educação física que se for para se manter num posto de trabalho sentado por mais de 8 horas, é mais saudável para ele que ele se levante, faça um alongamento, caminhe um pouco, porque o corpo vai pagar de certa forma. Então a gente começa a perceber certos utensílios, como o simples copo, para manter a sua bebida gelada durante muito tempo, 8 horas por questão. Então é mais fácil, mais saudável que você se levante, vá até um bebedouro, pegue uma água gelada, caminhe, alongue, para manter a sua saúde como um todo. E esse copo, ele mantém a temperatura. O pessoal até diz, né? Se você não está conseguindo beber, então melhor não usar esse copo, né? Porque quando começou, né? O pessoal começou a falar, não, você não sabe beber, então... Mas mesmo assim, eu acho que é importante... Não deixa muito tempo. Não deixa muito tempo. Então, assim, eu acho que até a relação, como ele foi lançado, talvez vocês possam explicar isso melhor, como ele foi lançado com essa bebida, de repente não se pensou que outras bebidas pudessem também ser utilizadas nesse utensílio, não é verdade? Exatamente. E hoje você começa a perceber que esse processo criativo da manutenção da bebida gelada por muito tempo, você usar o aço inox para esse tipo de material, você fazer com que ele não perca temperatura dentro do processo de um simples copo, a gente cai na nossa sociedade com uma espécie de status. Mas caiu como status. Você hoje nas baladas, onde você vai, tem que estar com esse copo, né? É questão de status.
E nas praias, lembro, né? Aí eu vou voltar um pouquinho pro passado. Eu lembro na casa do meu avô, né, que não tinha geladeira, não tinha energia. Eu peguei essa época, tá, gente? Não tem energia na casa dos meus avós, da fazenda. Era o filtro de barro e a caneca da gente era de inox. Porque conservava mais aquela água, deixava mais friozinha, tá vendo? Desde ali já usava esse Tá copo. vendo? É. A minha era um metal meio amassado, acho que era alumínio mesmo. Mas é verdade, é a forma, né, como você se relaciona com o produto, não é isso? Temos mais algum exemplo, pessoal? Finalizamos, não é isso? Mas, poxa, eu tô começando a aprender e uma pena que a gente vai ter que terminar, porque só esse tempo, para mim, eu acho que foi muito enobrecedor, a gente consegue dialogar bastante, né, professora, com essa temática, não é isso? Tema que ele, como eu pontuei no início, que traz questões importantes, não só como vocês como profissional atuar numa necessidade, imagina que coisa social importante que eles desenvolveram, produto, né, para uma ação social, vamos dizer assim, trazer também produtos para a necessidade mesmo, né, da gente no dia a dia de facilitar as nossas vidas, isso também é um outro fator, mas existe também o ponto que vocês levantaram aqui, que é a questão da preocupação da sustentabilidade, né, porque tem a questão do descarte, e aí o profissional hoje também está preocupado com essa situação, então, né, o profissional do design tem que estar, vamos dizer assim, centrado em todos esses pontos. Vocês passam, eu acredito que sim, né, por tudo isso aí. Queria que vocês falassem um pouquinho mais de como é que vocês pensam em formar esse profissional para o mercado, até porque é um curso novo no SESMAC, e o SESMAC trouxe esse curso pensando no diferencial, e um curso totalmente diferente mesmo, trazer um profissional mais humano e olhando mais para a sustentabilidade. Eu estou falando, mas eu queria que vocês reforçassem isso. Certo, Águida. A gente tem essa visão e essa preocupação com a relação com o mercado de trabalho muito mais humano. Então, a gente traz esse tipo de debate, que é cada vez mais comum, para a nossa aula, para a nossa sala de aula, e tenta fazer com que os estudantes não estejam somente tinindo na habilidade, mas sim na reflexão. Perfeito. Então, se a gente adota um processo criativo é para atender uma determinada finalidade. Mas por quê? Qual vai ser a repercussão desse seu processo criativo? O Tiago pode falar um pouco mais, porque dentro da nossa grade a gente tem uma disciplina como o ecodesign, por exemplo, né? Que trata esse tipo de assunto. Isso, desde o primeiro período a gente aprendeu a criar o produto, mas sempre pensar no descarte do produto. Maravilha. Tanto que durante o processo a gente pensou no carro elétrico. O carro elétrico tá na moda, tal. Mas e quando chegar na hora do descarte? Aquela bateria, é uma bateria enorme, ela vai ser descartada aonde? Como ela vai ser descartada? Então já vai sujar o meio ambiente. Além do que eu também participo de um projeto de pesquisa, de extensão, que ele pega plásticos do mar, do oceano, e a gente cria cobogós e meio-fios, pisos. Aí a gente percebeu que o plástico já está em todos os oceanos do mundo, criando ilhas enormes nos oceanos, matando vários animais. E com isso a gente percebeu que, botando em alguns objetos, a gente conseguiria diminuir o cimento e a areia que agridem o meio ambiente e fazendo assim objetos mais sustentáveis com relação a isso. Aí foi tendo que a gente tá pesquisando, tá dando certo, e com relação às aulas, a gente percebeu que realmente a gente tem que pensar não só no início, mas também no final, naquele descarte. É tanto que estamos entrando agora numa matéria com a professora que vamos reutilizar produtos que a gente já utilizou durante a faculdade. Durante que os outros alunos já... Que vocês já produziram. Que maravilha! Tanto que a gente, como os outros cursos já produziram, para poder criar uma peça no final, uma peça de teatro. E o Tiago que, então, é só aluno de design, fez outros cursos também aqui no SESMAC, não foi? Publicidade, administração e fiz uma pós em marketing estratégico. Oi, professora. Tá vendo? SESMAC para sempre. É isso aí, professora. Vamos desligar, né, professora? Porque o episódio de hoje, além de tudo, nos trouxe uma série de conceitos até então que poucas pessoas sabiam. Então, você que nos assistiu, nos ouviu, compartilha, né, professora? No Spotify, no YouTube, mais um episódio nosso aí, não é isso? Vamos brindar? E Vamos lá. agradecer vocês. A gente agradece. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos Iluminando Histórias.